nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus traz alegria ao nosso coração. E como é bom poder contar com esta palavra todos os dias que nos alimenta em nossa fé. Por isso aproveitemos bem esta oportunidade. Eu te convido a abrir o seu coração, seu ouvido e permitir que esta voz ressoe no seu coração. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho que hoje a Igreja nos oferece para a nossa reflexão. E, sobretudo, fazendo o esforço de colocá-la em prática, para que a palavra se torne vida na nossa vida, história na nossa história. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos escutando esse trecho do capítulo 14 do Evangelho de São João. Faz parte do discurso de despedida de Jesus dos seus discípulos. Portanto, Jesus transmite aos seus discípulos os seus ensinamentos mais preciosos, para que os discípulos, na sua ausência, continuem a sua missão. Por isso, esse ensinamento também é muito importante para nós, é muito importante para a Igreja. Afinal de contas, a missão de Jesus não terminou, a missão de Jesus continua com a sua Igreja. E isso é possível graças ao Espírito que o Pai envia em nome de Jesus sobre a sua Igreja, sobre cada um de nós. Por isso, permitamos que esta palavra nos ajude a viver melhor a nossa fé, realizando neste mundo a missão que Cristo nos confiou. O Evangelho começa dizendo assim: Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Portanto, Jesus está ensinando aqui qual é o critério para discernir quem de fato o ama. Quem o ama é aquele que tem os seus mandamentos e o observa. Portanto, não basta dizer que amamos a Jesus. O critério para saber se verdadeiramente o amamos é se nós somos capazes de viver os seus mandamentos. E o contrário também é verdadeiro, como diz a palavra de Deus. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem me ama será amado por meu Pai. Portanto, guardar os mandamentos de Jesus, observar os seus mandamentos é a prova de que nós o amamos. Como está a nossa capacidade de amar a Jesus? Isso se verifica na nossa capacidade de viver os seus mandamentos. E o mandamento de Jesus se resume no amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos. É interessante também essa dimensão de que aquele que ama Jesus, o Pai, o amará. Portanto, amar a Jesus é esta garantia de ser amado pelo Pai Eterno. E depois Jesus diz que se manifestará a este que ama. Manifestação de Jesus exige de cada um de nós fé, adesão pela fé. Por isso Jesus se manifesta àquele que o ama. Judas, um dos discípulos de Jesus, não o Iscariotes, como diz o Evangelho, intervém e diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Certamente esta era a expectativa
de todos os discípulos de Jesus e quem estava mais próximo de Jesus, que ele se manifestasse ao mundo de modo geral como sendo o Messias enviado pelo Pai Eterno. Mas o Evangelho diz que Jesus se manifestará àquele que o ama. Por isso Judas, não o Iscariotes, intervém dizendo: por que se manifestarás a nós e não ao mundo? Como que se estivesse dizendo assim: nós já o conhecemos, portanto é necessário que tu te manifestes ao mundo. Mas a manifestação exige a fé. Por isso somente os discípulos de Jesus são capazes de acolher a sua manifestação. Em seguida, Jesus responde assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos e nele estabeleceremos morada. A princípio, a gente pode pensar que o evangelista São João está sempre se repetindo, mas na verdade não se trata de simples repetição. Cada vez que o evangelho volta no mesmo tema, ele aprofunda um pouco mais esta reflexão. Aqui, ao falar que a capacidade de amar está justamente na capacidade de realização dos seus mandamentos, Jesus aprofunda dizendo que ele e o Pai virão e farão morada no coração daquele que é capaz de observar a sua palavra. Portanto, observar os mandamentos de Jesus é fazer da nossa vida a morada de Deus. Isso é bonito, meu irmão, minha irmã, permitir que a nossa vida, o nosso coração, se torne a morada de Deus. Isso é possível pela nossa capacidade de observar a palavra, o mandamento de Jesus. Em seguida, o Evangelho diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, mais uma vez é preciso repetir, não basta a gente dizer que ama a Jesus, é preciso viver os seus mandamentos. Afinal de contas, a resposta de amor se verifica na nossa capacidade de viver os mandamentos que Jesus oferece a cada um de nós. Portanto, verifiquemos a nossa capacidade de observar, de viver os mandamentos de Jesus. E continua o Evangelho dizendo assim: essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Portanto, Jesus está aqui fazendo o seu discurso de despedida, ele está ciente de que vai voltar para o Pai, mas ao mesmo tempo encoraja os seus discípulos com a consciência de que eles não estarão sozinhos. O Paráclito, o Espírito Santo, será enviado pelo Pai. É interessante o significado da palavra Paráclito. Paráclito significa defensor, advogado. Jesus diz que os discípulos não ficarão desamparados. Virá um advogado, um defensor que estará com eles. Esse advogado, esse defensor que acompanha os discípulos, que acompanha a igreja, é o Espírito Santo. Esta mensagem também serve para nós. A igreja é assistida pelo Espírito Santo. Cada um de nós é assistido pelo Espírito Santo. É Ele o nosso advogado, o nosso defensor. Por isso, podemos realizar no mundo a missão de Jesus. E é interessante porque Jesus diz qual é a missão e a função do Espírito Santo. A missão e a função do Espírito Santo é ensinar e recordar. Ele vos ensinará tudo e Ele vos recordará tudo o que vos disse. Meu irmão, minha irmã, a missão de Jesus, o seu Evangelho, não é uma realidade do passado, é uma realidade atual. E essa missão de Jesus pode ser atual justamente porque na igreja está o sopro do seu Espírito. O Espírito ensina e o Espírito recorda tudo aquilo que Jesus disse. Portanto, é preciso que estejamos abertos para a ação do Espírito, a ação do Paráclito, que nos ensina tudo aquilo que Jesus fez e falou e nos recorda as suas ações. Procuremos permitir que o Espírito ressoe dentro de nós e nos ajude a realizar neste mundo a missão que Jesus nos confiou.
Concluindo este nosso encontro, meu irmão e minha irmã, em forma de sínteses, é preciso que recordemos que o nosso amor a Jesus se verifica na nossa capacidade de observar os seus mandamentos. E segundo, nós não estamos sozinhos, somos assistidos pelo Espírito Santo, o nosso advogado, o Paráclito, o nosso defensor, para que continuemos no mundo a missão de Cristo. Por isso, dirijamo-nos ao Pai Eterno ao concluir este nosso encontro, elevando a Ele a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, no dia de hoje te pedimos a luz e a força do Espírito Paráclito, para que neste mundo saibamos atualizar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A função do Espírito, Pai Eterno, é nos ensinar e nos recordar tudo aquilo que Jesus falou aos seus discípulos e nos impulsionar para realizar na igreja de hoje a missão que Ele nos confia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.